E estamos de volta na Rádio Justiça, 8 horas e 35 minutos. Você acompanha agora no Revista Justiça o quadro Compreender Direito com o jurista e professor Lênio Streck. Professor Lênio Streck, seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom dia para o senhor e também para os seus seguidores do Instagram. Muito bem, muito bom dia. Arrumando aqui a logística. Sempre esqueço que o Instagram tem que ser em pé. E na outra eu tenho um aparelhinho aqui, ó. Um negócio assim de filmagem e tal. Coisa mais chique. Mas vamos lá. Tá frio aqui. Muito frio. Muito frio, é? Antes de falarmos do tema principal hoje sobre júri indúbio pro réu ou pro societate, um dilema há mais de 2000 anos, ontem, dia do advogado, o senhor deixou uma mensagem assim bem sucinta, bem curta, mas muito objetiva sobre a necessidade do advogado não ser surpreendido com decisões. Pois é. Pois é. Essa é uma coisa que nós... É algo que parece que nós não conseguimos escapar disso. Ainda ontem mesmo, veja, agora de manhã eu recebi uma decisão do Paraná, em que ele diz que ele não sabe bem se o sujeito foi, mas e pelos antecedentes dele, mas pela raça dele, enfim, devia estar associado com gente ruim, etc. Mais ou menos isso. Quer dizer, aquelas pessoas que deviam trabalhar para menos ódio acabam, de algum modo, insuflando isso. Os comportamentos, aquilo que a gente diz que tem que ser exemplar, se o pai tem que ser equânime com seus filhos, o Estado tem que desigualar a desigualação pela Constituição. Porque quando a gente vai aos tribunais, ao judiciário, né? Ainda ontem mesmo eu estava furibundo, contristado, porque acabava de ser surpreendido com uma decisão judicial solipsista, daquelas que não fundamentam e dizem simplesmente que assim não dá. Poxa, por que as pessoas estudam 5 anos nas faculdades? Por que as pessoas escrevem livros? Por que existe 150, 160 cursos de pós-graduação no Brasil? Poxa, porque eles querem produzir coisas que possam influenciar. E o advogado, o último da fila, é o sujeito que fica suplicando, Outro dia um advogado amigo, né, eu disse, ligue para fulano, que é nosso amigo, para que ele ajude num negócio de uma tese lá e tal. Ele ligou, esse meu amigo, né, e aí a pessoa conversou com ele e a pessoa acabou dizendo, poxa, meio assim, foi quase como um juiz, assim, dizendo coisas. Aí ele se queixou para mim, eu disse, não se preocupe, nós advogados estamos acostumados. Todo mundo faz isso com a gente todos os dias, entende? Então, ontem foi um dia de comemoração, mas devia ser de reflexão sobre a cotidianidade das práticas. O exercício da advocacia no Brasil é um exercício de constante humilhação. Que você fica 3 horas na fila esperando alguma coisa, que você faz uma sustentação oral na webinar e as pessoas não dão bola, o advogado se esfalfela todo e quando termina, simplesmente o relator pega e começa a ler seu voto. Nem disfarça, poderia dizer, olha, doutor, seu trabalho, vou pegar alguns pontos. Não, ele ignora totalmente, como se não existisse a outra pessoa. Quer dizer, a conquista do século XX em diante foi o outro.
entender que o outro trabalha, o outro existe, o outro merece respeito e o trabalho dos outros merece respeito. Então, Dia do Advogado é uma espécie assim de dia do Stoic Mujiki, e nem todos, né, o que apanha e levanta, nem todos conseguem levantar. E os que ficam morrem no sentido simbólico. Muito bem, doutor Lenny Streck, vamos ao tema que o senhor traz para nós, um dilema de mais de 2000 anos. Júri indúbio pro réu ou pro sociedade? Isso é de novo. Como que é possível que passaram 2000 anos e nós não arrumamos isso? Essa é a pergunta que tem que ser. Essa é a pergunta de $1 milhão, já na manhã de uma quarta-feira. Hoje, as pessoas que me assistem já conhecem a história, né? Lá da Oresteia, quando Orestes foi julgado e o empate deu vitória, absolvição para o Orestes. Se fosse indúbio pro societate, o Orestes teria sido condenado. Não, foi indúbio pro réu. Indúbio pro réu significa uma coisa que os gregos já sabiam. De um lado está o cidadão. E do outro lado está o Estado. Olha, que os gregos escreveram isso antes da tese do Estado moderno. Aliás, isso é mitologia. Esse julgamento não aconteceu na Grécia. Isso é da mitologia. Palas Atenar, uma deusa, o deus Apolo fazendo a defesa. Imagina um deus fazendo... Tem gente que acha que é de verdade. Tem gente que, às vezes, a gente conta uma anedota, né? Eu tenho uma anedota que eu conto do hermeneuta que chega na ilha dos peixes sem cabeça e sem rabo, e aí ele fica surpreso e surpreendido porque as pessoas lá magras, poucos peixes, e ainda cortam a cabeça e o rabo, senhor. E ele pergunta e as pessoas, não, foi sempre assim, e ele vai atrás, e não consegue convencê-los. Aí o que ele faz? Ele vai revolver o chão linguístico como uma espécie de arqueólogo da ilha, né? Ele vai buscando a informação e chega na pessoa mais velha da ilha. Bem velhinha e tal, deve ter uns 200 anos, e 250, sei lá, desde que a ilha nasceu. E ela conta, olha, no início tinha peixe demais, os peixes eram muito grandes, nossas panelas eram pequenas, então a gente cortava um pedaço do rabo e um pedaço da cabeça, cortava a cabeça fora para poder caber nas panelas. As panelas nunca mudaram, continuaram as mesmas e os peixes foram diminuindo e hoje os peixes são menores que as panelas e as pessoas continuam cortando igual, né? Então eu conto isto como uma anedota hermenêutica. Aí um gaiato numa palestra pergunta, mas como é que a velha tinha 250 anos? Cara, a velha é minha, a ilha é minha, a história é minha, isto é uma espécie de mitologia, entendeu? Os deuses da Grécia também não existiram, eles são da mitologia. Então, quando a gente fala em Orestes, enfim, né, se lá tinha essa percepção de que não podia ser indúbio pro societate, por que no Brasil, passados tantos anos, agora mesmo teve um caso, eu não quero entrar nas peculiaridades do caso, não me importa, nem o tribunal que tenha feito isso, enfim, mas por que ainda indúbio pro societate? Eu sei que um voto, inclusive, foi no sentido de que, olha, eu não sou da tese do indúbio pro societate, esse caso aqui, papapá, mas os outros parece que foram. Mas o ponto não é esse. O ponto é, de um lado, eu dizia, você tem os gregos que pensaram nisso, né? É longe da tese, por exemplo, do Leviatã da modernidade. Então, de um lado, você tem o Estado forte, e do outro lado, o cidadão. Por que existem garantias? Para que o cidadão enfrente o grandão. Claro, o cidadão precisa ter armas poderosas para enfrentar o grandão. E por isso que na Constituição, bem no início já, tem as garantias. Por que as garantias estão no início? É para proteger o cidadão de cara já contra o resto que vem do direito. Essas questões são até de geopolítica, assim, dos textos legais.
Então você tem ali o cidadão protegido contra o Estado. Mas como então você pode dizer que na dúvida é a favor do grandão? Então, quando você está no colégio, você torce para quem? Para o grandão? Ou se tem uma briga entre um grandão e o pequenininho, o professor, na dúvida, dá razão para o grandão? Quer dizer, em dúvida, pró-societate, que é grandona, e ferre-se o pobre do cidadão? Ah, mas às vezes o cidadão é mau, etc. Bom, mas se ele é mau, tem todo um aparato contra ele. E se o aparato é contra ele, não pode ser atirado na cabeça dele. Tem que se lhe dar um chapéu. Sempre metaforicamente, eu preciso estar protegido a todo tempo contra o mais forte. Não importa o delito. Então, quando a gente fala em do pró-societate, a gente está falando de uma coisa que não tem mais sentido e que, na verdade, desde 2.500 anos para cá, isto já não se fala. Então, o empate ou na dúvida, se você tem dúvida, você não pode dar razão ao grandão. Você tem que dar pela dúvida, não que o pequeno tenha razão. Você tem que dar o indúbio pro réu. Eu não me canso de falar nisso, mas todos os dias se repete, todos os dias isso volta e a gente não consegue se livrar dessas coisas e é muito difícil. Eu não sei, cara, parece que está muito. Todos os dias está mais difícil advogar, todos os dias está mais difícil defender garantias, todos os dias a gente depende mais ainda das instituições, e as instituições respondem de um lado, de um modo assim, meio o pai que bate nos filhos. Esse é um problema, sabe? E os filhos também, nesse caso, precisam das garantias. Mas se na hora de aplicá-las, o pai as aplica em dúvida contra os filhos, contra o filho e a favor do grandão, aí nós temos um problema. Então, hoje foi hoje é o dia das metáforas, né? Eu mesmo acho que sou Doutor Heleno, para concluirmos, então, com tudo isso que o senhor trouxe para nós, falando já do início do Dia do Advogado, falando sobre essa questão do indúbio pro réu, o indúbio pro societate, qual o conselho que o senhor deixa para tantos jovens estudantes, até aqueles que começaram agora a estudar o direito e estão te acompanhando, sobre os desafios, os percalços dessa vida? Bom, primeiro, para os meus netinhos, eu estou dizendo para não fazerem direito, né? Eu vou pagar a faculdade, vou ajudar a pagar a faculdade deles, mas se chegarem perto do direito, eu os deserdo. Entendeu? Agora, estão aí que já estão, eu diria o seguinte, não existe almoço de graça. E cada vez está mais. Imagine o seguinte, imagine, eu hoje estou nas metáforas, imagine que estava difícil entrar na floresta, há alguns anos atrás. Então tinha o leão, tinha o bicho, tinha a cobra. Imagine que com o tempo os leões, os insetos, o capinzal, tudo isso fosse se multiplicando e cada vez está mais difícil. Então, o estudante vai ter que aprender cada vez mais a enfrentar isso. Vou citar um poema, uma passagem do Martin Heidegger, que chama sobre floresta. Que lenha é o antigo nome que se usava para floresta. Na floresta, o mais das vezes, os caminhos ficam cobertos de insos e dos mais perigos possíveis e imagináveis. Por mais que você tente encontrar os caminhos, novos caminhos se abrem, outros caminhos se fecham. Somente os caçadores e os lenhadores conhecem o que são os caminhos da floresta. Os meninos e meninas que estudam hoje direito têm que se transformar em lenhadores e caçadores.
Eu me lembro, Sérgio, que eu fiz a laudácio de uma homenagem ao José Carlos Moreira, grande desembargador do Rio, José Carlos Moreira, e eu recitei para ele, né? Ele que foi um homem de sucesso, ele que foi um processualista lido e relido, etc. E citei para ele, né? E ele, quando eu terminei a laudácio, né, tinha 1.500 pessoas, e isso lá nos anos 90, no tempo que não existiam celulares e os aviões internamente tinham classe executiva no Brasil. E se tinha garfos, facas, etc. E tinha azeitona no sanduíche da Varig. Existia o Hotel Glória e ele disse: poxa, professor, eu fiz tanta coisa na vida, eu não sabia que eu tinha sido um lenhador ou um caçador do direito. Eu digo, são muito poucos que aprendem o ofício de entrar na floresta. Essa questão. Muito bem, doutor Lênin Strega. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio Justiça. Até a próxima quarta-feira. Um abraço para o senhor e para os seus seguidores aqui do Instagram. Até lá. Até lá, Sérgio, querido. Até lá. Agora em Brasília, 8h51. Pois o